Olá, meu nome é Paloma e eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Aprendizagem na Formação Acadêmica Profissional de Professores de Química, um estudo com professores formadores de uma instituição de ensino superior. Quando nós olhamos para as nossas salas de aula, especialmente no que diz respeito ao processo avaliativo, é possível perceber que esse tem sido trabalhado e tem sido desenvolvido em sala, especialmente com vistas a mensurar o conhecimento dos estudantes, o que leva a esse público a uma desmotivação. De acordo com Diniz Pereira e Dias Sobrinho, é necessário que nós possamos romper com modelos tradicionais de avaliação, principalmente com relação à formação acadêmico-profissional de professores. Por quê? Isso, né, essa avaliação do ponto de vista de mensurar um conhecimento, ela tem gerado evasão escolar e um ensino pouco reflexivo. Olhando para a Base Nacional Comum Curricular, nós podemos observar que esse documento, ele orienta que o processo de ensino-aprendizagem deve estar alinhado a uma perspectiva interdisciplinar, contextualizada e inclusiva, e por isso se faz necessário que a avaliação ela tenha características de ser um processo contínuo, inclusivo e informativo, incluindo-a assim como parte do processo pedagógico. Bell e Cohn dizem que é necessária a implementação e valorização de estratégias de avaliação no processo de ensino e aprendizagem que informem sobre a aprendizagem do aluno e acerca do ensino do professor. Nessa direção, esse estudo vai ser voltado para a perspectiva do processo de avaliação da aprendizagem, de acordo com as 4 gerações de Guba e Lincoln, em que a primeira geração ela é caracterizada por ser medida, a segunda geração é caracterizada pela descrição, a terceira pelo juízo de valor e a quarta pela negociação. Para que nós possamos pensar em um processo de ensino e aprendizagem que envolva avaliações que quebrem os paradigmas e os padrões tradicionais, é preciso que aspectos didático-pedagógicos sinalizem mudanças nas práticas avaliativas dos professores, especialmente no ensino superior. E isso pode ser feito a partir de uma intencionalidade do professor, a partir de critérios que ele vai delimitar e a partir da articulação entre teoria e prática. Salles, 2017, diz que existem alguns condicionantes de uma prática avaliativa inovadora. Dentre eles estão formação inicial no curso de licenciatura, envolvimento em grupos de pesquisa, formação continuada, práticas baseadas na experiência profissional, concepções e práticas aceitas como válidas e a reprodução de determinadas práticas. Nessa direção, esse trabalho tem como objetivo analisar os sentidos da avaliação da aprendizagem, na concepção de professores formadores no curso de licenciatura em Química, considerando suas implicações na formação acadêmico-profissional dos futuros docentes. Do ponto de vista metodológico, essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, é uma pesquisa descritiva e do tipo levantamento. Ela foi aplicada em uma instituição pública federal do estado de Alagoas, de ensino superior, e participaram dessa pesquisa 6 docentes do curso de licenciatura em Química, os quais foram definidos a partir de critérios como área de concentração do curso, formação acadêmica profissional e fase da carreira. Aí estão listados os professores com as suas devidas identidades preservadas. Com relação aos instrumentos, aplicou-se uma entrevista semi-estruturada que foi composta por 10 perguntas com base em Salles 2017. As entrevistas tiveram como propósito compreender as concepções de avaliação dos professores, à luz das gerações de avaliação propostas por Guba e Lincoln, e essas foram articuladas às fases de ciclo de vida profissional docente. Do ponto de vista da análise dos resultados, nós utilizamos a análise textual discursiva com base em Moraes e Gagliasi. Com relação ao ciclo de vida profissional, nós nos valemos de Huberman, os quais apresentam fases do ciclo de vida profissional e suas respectivas caracterizações. Os resultados dessa pesquisa, eles foram organizados a partir da análise textual discursiva em articulação com as fases do ciclo de vida profissional docente. Com relação ao ciclo de vida profissional docente, esses foram os resultados encontrados, e nós podemos perceber que, majoritariamente, os professores que participaram da pesquisa estão na fase do ciclo que envolve diversificação ou questionamentos, enquanto apenas um está na fase que envolve um momento de serenidade e distanciamento efetivo. Nessa direção, o que é que nós podemos perceber? Que, com relação aos sentidos da avaliação, do ponto de vista do projeto pedagógico do curso, nós podemos identificar que esse documento ele tem como base a promoção do processo avaliativo do ponto de vista formativo, especialmente com relação ao que podemos identificar no seguinte parágrafo. A avaliação que aqui se propõe não é uma atividade puramente técnica, ela deve ser processual e formativa,
e manter coerência com todos os aspectos do planejamento e execução do projeto pedagógico do curso. Com relação aos resultados encontrados com a entrevista semi-estruturada, a partir desses resultados foi possível identificar que sentidos de avaliação são atribuídos quando os professores responderam às perguntas. Então, inicialmente identificou-se os sentidos da primeira geração da avaliação. E a partir dessa primeira geração de avaliação, as falas dos professores mostraram que, para eles, a avaliação está centrada em provas e notas. Essas provas geram, né, um conceito, ou seja, isso nos leva a perceber que há uma limitação da diversidade avaliativa e que a avaliação é centrada na assimilação e no domínio do conteúdo. Assim, foi possível pensar no seguinte metatexto, a partir das respostas dos professores. Na avaliação, você trabalha um determinado conteúdo e que muitas vezes reduzimos essa aplicação a uma prova, com questões para avaliar se o aluno assimilou o conteúdo passado pelo professor. Segundo a geração de avaliação que foi possível identificar nos trabalhos, nos aponta que os professores entendem a avaliação a partir de uma preocupação com objetivos previamente estabelecidos e a sua verificação. Eles entendem ainda a avaliação como produto, a partir de uma ênfase no domínio do conteúdo já pré-estabelecido, e que eles entendem também a avaliação tanto do ponto de vista somativo quanto por produto. Assim, nós estruturamos o seguinte metatexto. A avaliação envolve verificar se os estudantes dominam o conteúdo pré-estabelecido, ou seja, se ele adquiriu conhecimento. E a forma como essa verificação é feita envolve a entrega das atividades propostas e a realização das provas. Com relação aos sentidos da avaliação alinhados à terceira geração, as respostas dos sujeitos nos levaram a perceber que estão relacionados à terceira geração porque eles entendem a avaliação a partir de uma função diagnóstica e reguladora. E isso tem levado a avaliação ser um instrumento para reflexão e identificação de melhorias. Além disso, a avaliação também é entendida como um processo compartilhado e de autorregulação. Com isso, estruturamos o seguinte metatexto. Observar as avaliações ajuda a enxergar as lacunas, dando a possibilidade de perceber se a metodologia utilizada está contribuindo não só para o estudante, mas também para o professor. Assim, ao utilizar os resultados da avaliação, torna-se possível melhorar a prática docente. Por fim, os sentidos da avaliação, alinhados à quarta geração, nos mostram que os professores a entendem como um papel mediador e responsivo, que a avaliação é um instrumento diversificado e complementar, que a avaliação ela é democrática, que respeita o ritmo e o contexto dos sujeitos, e que a avaliação formativa ela tem como papel também trazer o feedback compartilhado. A partir desses resultados, foi possível construir o seguinte metatexto. A avaliação auxilia o professor ao longo do seu processo de ensino. Para isso é preciso que haja interação, escuta e consideração pelas diferenças, ou seja, é necessário que se estabeleça uma troca com os estudantes. A partir disso, a avaliação não se restringirá a uma prova, podendo então envolver trabalhos escritos, apresentações, seminários, estudo dirigido e elaboração de projetos. Nesse sentido, esse trabalho nos mostra que, ao analisar tanto o PPC do curso quanto as respostas dos professores, a primeira e a segunda geração de avaliação ainda predominam, especialmente com relação à formação de professores em bacharelado. A terceira geração de avaliação, ela representa uma transição, especialmente com relação aos professores que possuem uma formação pedagógica mais consolidada ou que atuam em disciplinas relacionadas à educação, porque eles passam a perceber a avaliação como parte do processo de aprendizagem. Por fim, com relação à quarta geração, o que nós podemos perceber é que essa é uma aspiração e prática parcial, principalmente entre docentes envolvidos com metodologias ativas, formação continuada e atividades de estágio, extensão ou pesquisa educacional. Apesar disso, ainda podemos perceber que existem barreiras institucionais, como o regimento, a cultura avaliativa e a falta de tempo, que dificultam a plena consolidação de uma avaliação baseada na quarta geração. Essas são as referências desse trabalho e é assim que nós encerramos a nossa apresentação.